Bom, gente, eu acho que eu vou começar então. É, Aí, à medida que o pessoal vai entrando, eles vão pegando aí. E, e eu comecei também nesse momento a gravar. Então, se por acaso depois vocês quiserem repassar isso para frente, alguma coisa assim, pode ficar à vontade, tá? Então, eu vou dividir aqui a minha tela com vocês para vocês irem acompanhando aí a nossa conversa. Tá todo mundo vendo? Sim? Beleza, então hoje, gente, nós vamos falar de uma coisa muito bacana, muito interessante, que vários de vocês vieram nos pedindo e que, à medida que veio essa solicitação, a gente até reforçou algumas parcerias, entramos em contato com algumas outras universidades, que é para oferecer para vocês a possibilidade, né, de vocês fazerem de repente um summer. Quando a gente fala summer, é julho de 2023, o summer, verão no hemisfério norte. Vocês de repente saberem como funciona um summer acadêmico, tá? Que é um pouco diferente desses programas que são feitos aí de grupos que vai só para fazer inglês e tal, mas enfim, nós já vamos falar disso aí. É, eu tenho uma coisa assim que da minha história, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, eu acho, não sei, é minha mãe que sempre me conta isso. Ela A gente recebia muita gente em casa, aí o pessoal ficava conversando, cada um contando as suas histórias e tal. E eu me lembro que a minha mãe falou que eu perguntei para ela depois de um dia que o pessoal foi lá: "Mãe, quando é que eu vou ter minhas histórias para poder contar aqui?", né? E, e é uma coisa que desde que ela me falou que eu perguntei isso para ela, sei lá, eu tinha uns 12, 13 anos, eu falei: "Cara, tá aí um objetivo de vida meu. Eu quero passar minha vida coletando experiências e coisas para poder contar numa roda de amigos, né?". Então, mal eu sabia que no futuro, ou seja, agora, no presente de vocês, vocês estão pensando de repente de fazer uma universidade fora. E eis que uma das coisas que as universidades pedem são justamente um currículo de experiências, tá? Então, isso é uma das coisas que também me apaixonei pelo sistema é, de universidades no exterior. Eu acho muito interessante que isso conta, né? Não é só as suas notas, mas é aquilo que você fez durante a sua vida. Então, o que a gente vai estar falando hoje aqui é um desses elementos, uma dessas coisas que pode vir a fazer com que vocês criem mais uma experiência super interessante na vida de vocês, tá? Então, não só isso, mas qualquer outras coisas, pessoal, que vocês vão fazer, de fazer trabalho voluntário, de um monte de coisa, tudo isso são experiências de que de alguma forma vão ajudar vocês na vida, tá? E uma outra coisa, um momento que vocês todos estão vivendo aí agora é uma fase de decisões. Eu sei que alguns de vocês aí já têm até na cabeça certinho: ah, não, eu vou ser médico, eu vou ser advogado, eu vou ser engenheiro, eu vou ser, sei lá, internacionalista que nem eu. Mas muitos de vocês talvez estejam entre uma coisa ou outra, ou entre uma coisa, outra. Vocês podem ter de repente várias ideias na cabeça, tá? Então, o que eu gosto? O que eu não gosto? Como será que é estudar e trabalhar com determinada coisa? E se eu fizesse não sei o que na minha vida? Para onde que eu vou para estudar e de repente até para trabalhar depois nisso? Então, gente, de novo, experiências, ajudar nas decisões, né? Treinar o seu domínio do idioma, tudo isso faz parte do que a gente está falando aqui desses summers acadêmicos, né? Então, ele vai ajudar, inclusive, você a mirar e verificar alguns tipos de profissões, né? Então, ou para confirmar uma coisa que vocês já tinham em mente, ou para de repente ajudar vocês a definir por uma coisa que vocês nem tinham imaginado, tá? Então, gente, esses summers acadêmicos
Eles acontecem, então, no mês de julho. No mês de julho de todos os anos, a gente vai estar falando aqui do mês de julho do ano que vem. E assim como vocês podem ver nessa foto, essa foto é da Universidade de Cambridge, que é uma das universidades onde você pode fazer esse summer, né? Então, nós temos experiências de vários alunos que já fizeram esse programa, né, e depois acabaram indo para as universidades no exterior, e os relatos são muito interessantes, né? Ah, eu estava entre business e engenharia, daí eu fiz um summer na área de business ou na área de engenharia, e isso me ajudou a definir pela universidade que eu vou, tá? Por que isso, gente? Porque esses programas de summer acadêmico, eles são diferentes dos programas que algumas agências oferecem, algumas escolas oferecem, que é você ter lá um teacher, que é um group leader, que junta o grupo todo, 10, 15, 20 pessoas, todo mundo se junta, vai todo mundo para um determinado lugar, ou Estados Unidos, ou Canadá, ou Inglaterra, ou sei lá, vários lugares que tem isso aí. E aí a pessoa vai para dentro desse lugar, vai ter aulas de inglês durante 2, 3 ou 4 horas por dia, e daí vai ter também atividades culturais, vão ter atividades de lazer, vão ter atividades de, né, vão viajar, vão conhecer, enfim, tem várias coisas dessas que podem acontecer nesses programas, que é diferente do programa de summer acadêmico. Ah, então quer dizer que summer acadêmico não vai ter viagens, não vai ter diversão, não vai, não, gente, vai também. Só que o foco deles não é em vocês treinarem o inglês, não é isso que ele propõe. Não é um programa de inglês, mas é um programa em inglês. Inclusive, ele é criado e formado não só para estrangeiros participarem, mas também para os próprios locais. Então, alunos da Inglaterra também participam desses programas em Oxford e Cambridge, né, e outras universidades. Alunos americanos também participam desses summers nas universidades dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles estão querendo ter uma vivência, uma experiência, eles estão querendo ver na prática como é que é uma aula de uma determinada matéria, de uma determinada linha de trabalho, né? Ou de uma engenharia, ou de um business, sei lá, de psicologia. Então, gente, ao invés de você ir e durante 2, 3 ou 4 horas você está tendo aulas de inglês, vocês vão estar tendo aulas, né, da sua área de interesse. E são diversas áreas de interesse, certo? Então, existem muitas possibilidades interessantes. Então, sim, também vai ter, vocês já vão ver, mas vão ter também atividades culturais, vão fazer passeio, fim de semana vai ter, às vezes, parque, vai ter alguma coisa, dependendo de onde você estiver, vai ter bastante coisa para vocês fazerem, além de estar em sala de aula, tá? Então, é um programa bastante completo, só que ele é diferente desses outros programas que tem por aí, que são programas de inglês, que eu já tive, inclusive, em vários deles, guiando. Esses grupos são muito bacanas também, são divertidos, muito bacanas, muito interessantes. Realmente dá uma oportunidade de você conhecer gente do mundo inteiro, treinar em inglês, mas em vez de estar tendo aulas de inglês, você vai ter aulas em inglês nas matérias do seu interesse, tá? Então o foco dele não é um foco no idioma, ele é um foco acadêmico, essa é a diferença. Existem vários países que oferecem esse tipo de programa. Eu hoje queria trazer para vocês 2 destinos, Inglaterra e Estados Unidos, que são os lugares que mais oferecem esses programas. Mas se você falar assim, ah não, eu também, meu sonho era ir para o Canadá fazer isso, ou para Irlanda, ou para, sei lá, Alemanha, existem também, tá? Então, gente, tem uma quantidade tão grande desses programas que eu não vim aqui trazer para vocês todos que existem. Na verdade, isso aí a gente tem que ver caso a caso, né? Então, se o Felipe quer ir para a Inglaterra e fazer, sei lá, Computer Science, talvez seja uma coisa diferente do que o Rogério queira fazer.
queira fazer um outro tipo de coisa. Então, assim, cada caso é um caso, tá? Então, Estados Unidos, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Então, você pode fazer programas acadêmicos, a Georgetown University, e é uma outra coisa interessante, cada universidade, ou muitas universidades, elas têm um determinado foco de atuação, né? Então, Georgetown, que fica em Washington, né? Ela tem bastante coisa na área de relações internacionais, de direito, de ciências políticas, business, né? Yale também tem várias opções de você estudar várias coisas, então engenharia, business, biotecnologia. Existe um programa para Harvard propriamente dito, poucas possibilidades, mas você tem um programa que você vai para Boston, onde fica Harvard, e você pode fazer alguns módulos em Harvard, fazer visitas em Harvard. Assim como aquelas pessoas de engenharia que gostariam de fazer um programa no MIT, né? Você também fica na cidade de Boston, faz algumas partes desse programa em outras instituições, mas também alguns módulos no MIT, para vocês verem como é que é a universidade. Mas tem na Califórnia, né, na UC San Diego, que é uma universidade topíssima, na Cal Poly, né, a Polytechnic University da Califórnia, que ela é bem voltada para essa área mais de computação e game design e coding, esse tipo de coisa. E o UCLA, Berkeley, Universidade de Texas Austin, cara, tem muitas possibilidades, tá? Muitas possibilidades. Eu coloquei aqui algumas das áreas que são algumas das mais procuradas nessas universidades: business, empreendedorismo, liderança, engenharia. Então, até tem às vezes focado em engenharia aeroespacial, engenharia mecânica, em várias engenharias. Na área de TI, tá? Então, computer science, coding, várias coisas diferentes. Biotecnologia, arquitetura, cinema, tanto para quem quer ser ator ou atriz ou para quem quer trabalhar por trás das câmeras, área de psicologia, área de medicina, de relações internacionais, ciências políticas, direito, design gráfico. Gente, vocês é que determinam qual que é a área de interesse de vocês, tá? Como é que normalmente é o dia a dia de um programa desse? Eu vou falar isso dos Estados Unidos, mas é muito similar nos programas da Inglaterra também. Talvez esteja um pouco pequeno para vocês aí, mas eu vou lendo, tá? Então aqui, ó, normalmente começa de manhã. Vocês todos que forem vão ficar hospedados dentro da universidade, como se vocês fossem um aluno da universidade, que é uma outra coisa super legal. Vocês, durante o período do programa, que é de normalmente 2 semanas, você pode emendar também 2 semanas de business, depois mais 2 semanas de engenharia, ou 2 semanas de uma coisa, enfim, você pode emendar vários programas, tá? Então você vai para dentro da universidade, vai dormir nos dormitórios da universidade, vai se alimentar nos refeitórios da universidade, você vai poder ir para a academia da universidade, você vai fazer assim, você vai viver a vida universitária, ou inglesa, ou americana, ou de qualquer outro país do Canadá e tal. E o programa normalmente é assim: café da manhã lá para umas 8 horas, das 9 horas ao meio-dia o programa acadêmico em si, então dentro da área que você escolher. Aí tem uma pausa para o almoço, tá? Aí à tarde, durante um período, tem alguma excursão ou alguma atividade recreativa, tá? Esses programas em algumas universidades americanas, por exemplo, que eu tirei esse exemplo, das 3:30 da tarde às 5 horas, todos os dias, tem alguma eletiva de enriquecimento. O que isso pode ser? Life skills, né? Habilidades de vida, fotografia, oratória, né? Treinamento atlético outdoor, né? Serviços comunitários. Então tem vários
atividades que você pode aí de novo, né? Lembra daquelas experiências no início, você também pode trazer experiências desse negócio, tá? Aí lá para umas 6 horas da tarde tem o jantar, eu sempre janto muito cedo, tá? À noite sempre tem atividades, tá? Então tem jogos, tem cinema, tem às vezes piscina, às vezes tem um monte de coisa que eles fazem à noite também. E aí lá para umas 8 horas da noite é hora de se recolher, né? E lá para umas 10h30 é o horário do silêncio e tal. Então essa é a rotina normal que acontece nesse tipo de programa. Nos finais de semana, aí vocês não têm aulas sábado e domingo, né? E aí normalmente, por exemplo, se você vai estar em Londres, é o lugar onde você vai fazer os dias que você vai sair para conhecer Londres. Ah, você está na Califórnia, na UCLA, né? UCLA fica numa parte de Los Angeles, então às vezes no fim de semana você vai para Disney, você vai para Universal, vai para algum lugar. Quem está em San Diego vai para a praia, enfim. Os finais de semana vão ser utilizados para fazer essas atividades mais longas, né? Atividades que demandam um pouco mais de tempo. Alguns detalhes nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, esses programas que eu estava falando para vocês, praticamente 80% da turma, os seus colegas vão ser americanos, tá? Então é um programa que ele é feito basicamente para os americanos e eles abrem vagas para os estrangeiros, certo? Então isso é muito interessante, você vai ter a possibilidade lá de estar com colegas, não só pode ter brasileiros, mas vão ter colegas de outras partes do mundo e também muitos vão ser americanos. Questão da idade, tá? A idade, gente, para esses programas, elas normalmente aceitam a partir lá dos seus 15 anos de idade, mais ou menos, quando a pessoa estiver no 9º ano. E eles também aceitam alunos até o 3º ano, ou seja, qualquer um que esteja no high school americano, que vai do 9º ao 12º, né, ou 9º até o nosso 3º ano, pode participar desses programas. Alguns programas vão dizer o seguinte, ó, alunos mais novos que sejam no 9º, no 1º ano, podem fazer esses programas, quem está do 2º ou 3º ano podem fazer esses programas. Então, às vezes, eles fazem algum tipo de distinção. Uma outra coisa importante, gente, é que eles, como são programas acadêmicos, eles também não abrem para qualquer só ir lá e fazer uma inscrição. Você vai ter que mandar o seu histórico. Normalmente eles exigem que tenha um GPA mínimo de 3.0. Quem é estrangeiro vai ter que fazer uma prova de idioma para demonstrar que tem um nível mínimo, tá? Muitas vezes é uma prova própria da universidade, ou eles podem até exigir que você faça um TOEFL, por exemplo, tá? Ou um Duolingo. Então tem várias provas aí que as universidades exigem. E é lógico, né? Já que o programa todo é em inglês, é acadêmico, ele tem uma certa profundidade, não é qualquer um que pode participar. Você tem que ter um nível mínimo muito bom de inglês para poder participar. Então, residência e alimentação é sempre no campus, tá? Sempre vai ter alguém, um adulto, acompanhando vocês, o pessoal da organização, da universidade vai estar lá acompanhando. E nos Estados Unidos, os valores desses programas, eles variam, tá? Praticamente entre 5 e 6 mil dólares essas 2 semanas, com tudo incluso. Então, alimentação, moradia, as aulas, os passeios, os programas, tudo mais ou menos incluso nesse programa, nesse valor, tá? De 5 a 6 mil dólares. Existe uma taxa, tá, de 150 dólares, uma taxa de matrícula, que eu vou dizer é uma taxa nossa para a organização de tudo, tá? Então a gente cobra essa taxa e existe também a taxa da própria universidade. Inglaterra, eu destaquei aqui principalmente a Universidade de Oxford e de Cambridge, que são as
as duas que normalmente o pessoal mais pensa, né, quando vai fazer um summer, mas existe na Universidade de Manchester, na University College London, enfim, Birmingham, tem muitas universidades aí na Inglaterra que também oferecem esse programa. E também num formato muito parecido, 2 semanas, vivendo no campus, com alimentação, com tudo incluso, com passeios, com uma rotina diária que mescla estudos, atividades culturais, visitas a museus e tal, alguma diversão, boliche e tal. Sempre tem o dia de vocês vai ser sempre completo o tempo inteiro. Essas universidades oferecem programas, eu listei alguns, tá? Alguns. Arquitetura, inteligência artificial, biologia, business, computer science, engenharia, relações internacionais, direito, medicina, filosofia, psicologia, enfim, tá? Gavor, mas eu queria tal que não tá nessa lista aí. Com certeza tem também, eu listei alguns, porque realmente eles tentam cobrir o máximo de áreas possíveis, certo? Uma questão só sobre a Inglaterra, que ela tem um número maior de estrangeiros do que nos Estados Unidos. Agora, quando eu falo de estrangeiros, poucos brasileiros, tá? Muito poucos brasileiros participam desses programas, infelizmente, porque eu acho que são programas realmente muito ricos. Lá na Inglaterra, normalmente eles separam 13 a 15 anos, 16 a 18 anos, certo? Então, muitos programas tipo direito tem para as duas áreas, mas tem um direito para os menores e tem um direito para os maiores. Computer Science, tem um Computer Science para os menores e Computer Science para os maiores. Então, eles separam um pouquinho os grupos aí por idade. Mesma coisa, diga. Nesse programa de idade, as aulas são as mesmas e tem separação só de classes, ou os conteúdos são diferentes para as duas idades? Eu diria que cerca de 75, 80% do conteúdo é o mesmo, mas a maneira como esse conteúdo ele é passado é que diferencia um pouco, porque às vezes o pessoal um pouco mais novo merece uma atenção diferenciada, ou a maneira como é exposto o programa tem que ser um pouquinho diferenciado, tá? Entendi. Em termos de valores, né, então tem a taxa de matrícula de 100 libras e o valor do programa, eu coloquei aqui num valor que a maioria deles é em torno de 5.995 libras, tá? Eu posso depois passar os sites das instituições com as quais a gente trabalha, vocês podem verificar os valores todos lá, tá todos ali expostos. Uma vantagem da Inglaterra é que não precisa visto, você só com o passaporte você já pode ir para a Inglaterra normal, você não precisa fazer um processo de visto antes. Nos Estados Unidos, na maioria das universidades, você pode ir com seu visto de turismo, você não exigem que você faça um visto de estudos, mas algumas universidades, alguns programas, sim, você tem que tirar um visto especial para ir para lá. Mesmo quem já tem um visto de turismo tem que fazer todo o processo de novo. Então é uma das coisas que vocês têm que... A gente vai ajudar vocês a verificar essa questão do visto. Se precisa um visto novo, se vocês podem ir com o seu visto de turismo mesmo, tá? Uma outra... Coisas que são importantes vocês saberem. Não é um grupo, tá? Nós não estamos falando aqui de juntar 5, 6, 10, 15 pessoas e um líder e aí essa pessoa ir para lá. Nós estamos falando aqui de programas individuais, tá? Então, às vezes, sei lá, Francisco quer ir para um lado, Felipe quer ir fazer um outro tipo de programa, Yasmin quer fazer outro tipo de programa. Pode até ser que vocês se juntem aí, 4 ou 5 ou 6, vão para uma mesma instituição e nessa instituição cada um faz um tipo de programa dentro da sua área, pode ser, tá? Agora, não temos da nossa parte um grupo saindo para nenhuma dessas universidades, certo? Eu queria deixar isso muito claro.
nós organizamos tudo, a gente ajuda todo o embarque, todo certinho, deixamos tudo prontinho. Quando o aluno chegar no país de destino, lá no aeroporto já vai estar alguém pegando ele, vai fazer todo o processo, vai levar ele para a universidade, enfim, a partir daí sempre vai ter alguém da própria universidade responsável por esse aluno. Depois que terminou o programa, entrega ele no aeroporto, ele embarca e chega aqui em Cuiabá, buscamos eles no aeroporto, tá? Então, eu queria que isso ficasse muito claro, gente. Nós não estamos oferecendo aqui um grupo indo para uma ou para outra universidade. Esses programas, cada um, por isso que eu não consigo montar um grupo, porque cada um tem um interesse, um interesse de um destino, de uma área, de uma coisa, cada um tem o seu, certo? Mas vocês podem ficar super tranquilos que são programas que são muito tradicionais, já bastante antigos, todo ano acontece, enfim, né? Pessoas, de novo, né? Nos Estados Unidos, muitos americanos de diversas partes vão para, assim, eles se mobilizam, vão para tudo que é lado, participando desses programas, e também pessoas do mundo inteiro vão para lá individualmente também para participar desses programas. Inclusive tem universidades que eles têm até algumas cotas. A gente não pode ter mais do que tantos chineses, tantos indianos, tantos brasileiros, porque eles querem fazer esse mix de nacionalidades, tá? Como é que é o processo? Beleza, Gavur, gostei, achei interessante. E agora, como é que faz? Então é o seguinte, a gente gosta do tudo online aqui, né? A gente sempre tem uma fichinha online para alguma coisa. Eu nunca vi, a gente inventa essas coisas. Então, falou, Gavur, eu quero receber uma fichinha aí, mando para vocês vão colocar seu nome e tal. Nem precisa colocar endereço, telefone e tal, porque a gente já tem isso tudo de vocês. A não ser que, não, Gavur, manda, porque eu quero mandar pro meu amigo também da escola e tal. Tudo bem, a gente manda uma fichinha um pouquinho mais completa. Eu vou colocar ali várias opções de área, vocês vão ver várias áreas, arquitetura, computer science, vou colocar várias, e uma outra parte para outras, certo? Se por acaso você não encontrou lá, não, eu quero fazer biblioteconomia. Biblioteconomia não tem lá entre as opções que eu listei. Você vai lá e fala, eu quero biblioteconomia, aí a gente vai ver em que universidade que tem esse curso. Então você recebe, coloca seu nome, coloca lá qual é que é a área ou as áreas de interesse sua, volta para nós, daí nós vamos ver, então quer dizer que o Felipe quer fazer Computer Science nos Estados Unidos. Felipe, tem essa universidades que oferece. Qual delas que te interessa mais? Daí a gente vai saber o valor certinho, né? Qual é que é os pré-requisitos de inscrição. Então uma tem papelada, né? Sempre tem. Você pode deixar na nossa mão, tem lá que preencher um monte de formulário. Algumas vão pedir então o seu histórico traduzido e tal, tem que fazer prova de inglês ou não tem. Aí cada universidade vai ter os seus pré-requisitos, que daí nós vamos cuidar disso para vocês. Inclusive pode ser que role aí a necessidade de fazer algumas redações, tá? Eu já vi algumas, ele tem que dizer o porquê que quer fazer esse programa. Qual é que é, por que ele gosta dessa área e tal. Então pode ser que isso aconteça também. E inclusive pode ser que role algumas possibilidades de disputar algumas bolsas aí, tá? Então algumas universidades têm lá descontos para quem fizer uma redação legal e tal. Isso a gente também vai correr atrás para vocês. Entenderam como é que é e por que não é grupo? Cada um tem que fazer, cada um tem um interesse e tal. Eu queria ir com meu amigo X, sei lá, eu sei que o Felipe e Fernanda gostariam de ir junto para o mesmo lugar. Então põe lá, olha, eu, Fernanda, tal, a gente gostaria de ir para o mesmo lugar. Beleza, então a gente tem que achar uma universidade que encaixa os interesses de todo mundo, tá? Como é que é a questão do pagamento disso? Então eu falei para você, tem aquela taxinha inicial de matrícula, $150 ou 100 libras. Começou o processo, tem essa taxa, tá? Algumas universidades pedem um depósito inicial. Então vamos dizer que custa $5.000, pega $500 de depósito inicial só para garantir que você realmente está indo.
mas aí esses $500 são deduzidos do valor total do programa. Então, se custou 5 mil, pagou 500 e depois falta, então, pagar 4.500, tá? Esse valor, as universidades normalmente elas deixam abertos para você fazer inscrição até final de maio. Então vamos dizer que hoje você decide, amanhã mandei e tal, pô, Gavur, gostei, amanhã a gente fecha o contrato, fecha a participação de vocês no programa que custa $5.000, tá? Então faz o depósito da taxa de matrícula, o depósito inicial e o restante, esses $4.500 que faltam. Você pode pagar até 31 de maio. Então você vai ter algumas opções. Ou no momento que você estiver pronto, fala, Gavur, estou pronto para pagar, eu quero pagar todo o programa, o câmbio caiu e tal, vai lá, a gente organiza, a gente recebe aqui, faz o pagamento para a universidade até 31 de maio, qualquer momento. Gavur, eu queria dividir, eu queria parcelar isso. Gente, as universidades, essa coisa de parcelamento é coisa brasileira, tá? As universidades não parcelam. Então, duas opções. Ou você mesmo vai juntando a sua poupança, o valor mensal, e aí até 31 de maio, tô com dinheiro na conta, vou pagar. Ou muita gente fala para mim, Gavur, eu preferiria já ir te pagando, e aí você no dia tiver tudo na sua mão, você paga a universidade, tá? Se for esse o caso, vocês quiserem fazer isso, só queria falar para vocês que é um parcelamento da GoTesla, não é da universidade. Então a gente tem que se organizar aqui para receber o valor de vocês e depois nós pagarmos a universidade. Então, vamos dizer que nós fechamos alguma coisa dia 10 de dezembro. Eu tenho que pagar a universidade até 31 de maio. Então, eu posso dividir até 31 de maio. Então, seria dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Eu posso dividir em 6 vezes. Como que vai ser isso aí? Eu vou parcelar em dólar ou em libra. Gente, o câmbio tá tão maluco e nós estamos num momento tão ponto de interrogação que nem eu nem vocês querem correr riscos, tá? Então, lembra aquele exemplo, era $5.000, depois fez o depósito de 500, sobrou 4.500 para dividir daí então em 6 vezes. 4.500 dividido em 6 vezes vai dar uns 800 poucos dólares aí, ou libras por mês. Como é que a gente faz? Dia 5 eu mando para vocês, olha, esses $800 no câmbio de hoje dá tantos reais. Vocês depositam na minha compra, eu já compro na minha conta, eu já compro dólar e já guardo a moeda estrangeira. Aí pronto, fechei, bloqueei o câmbio, fiz o hedgezinho ali, tá guardado em moeda estrangeira, tá? Ah, mês que vem. Ah, então é a parcela 2, $800. Quanto é que dá naquele dia em reais, deposita, eu compro a moeda, certo? Então, gente, eu não tenho hoje como fazer assim, então hoje, dia 8 de dezembro, $5.000 vai dar R$25.000 e vou dividir isso em reais para vocês até a data de embarque da viagem. Eu não tenho como fazer isso, tá? Pode ser que com isso eu ganhe um dinheirão se o dólar caiu, mas pode ser que eu também leve prejuízo se o dólar aumentar. Então, como a gente está nessa de não saber o que vai acontecer, eu queria que vocês entendessem que é a única maneira que eu posso parcelar, tá? É parcelar em dólar, naquele dia deu tanto, deposita na minha conta, eu compro a moeda e guardo lá, tá? Agora surgiu uma dúvida da Isis. A passagem aérea é fechada pela Gold também? Olha, a gente pode indicar algumas agências de viagem que são parceiras nossas, tá? Que é onde a maioria dos nossos alunos compra as passagens. Mas se vocês tiverem
né, às vezes milhas, às vezes vocês têm uma agência de viagem que é parceira e tal, vocês podem ficar bem à vontade, tá? Nós vamos ter lá, informar para vocês o dia e o horário que vocês têm que estar na universidade. E aí vocês organizam, a gente pode, de novo, com os nossos parceiros, auxiliar vocês a comprar essa passagem aérea. Mas tá todo mundo completamente livre para comprar onde achar que fique mais interessante. Ok? Então, gente, eu queria saber, ficou claro mais ou menos como é que funciona o programa? Estamos agora completamente aberto a responder perguntas de vocês aí, ok? Eu queria que vocês entendessem que eu gostaria demais de poder falar para vocês assim, não, fica tranquilo, divide do jeito que você quiser e tal, mas infelizmente não é assim que as coisas andam funcionando ultimamente. Realmente a gente está num momento de uma certa instabilidade. Arthur, Oi. eu tenho uma dúvida que até eu e o Felipe a gente discutiu esses dias sobre isso, que eu fiquei aquele dia da feira, nós conversamos com a moça lá Da Buxmore. Da Buxmore. E ela mostrou ali, né, o portfólio e tal, e no entendimento do Felipe, é possível nesse programa de 2 semanas escolher 2 cursos para ser feito, um em uma semana, outro na outra, ou intercalado, eu não sei como funcionaria. E no meu entendimento não seria isso, seria um curso com 2 matérias, eu não sei também. Eu não entendi que eram 2 cursos. E aí ele procurou lá no site e me parece que está escrito que são 2 cursos realmente. Você não tem ideia de como funciona essa parte lá? Então, aí, de novo, como a gente estava lidando aqui com várias instituições e vários tipos, tem alguns tipos diferentes. Tem algumas universidades que permitem que você transite entre 2 cursos ao mesmo tempo. Eu acho um pouquinho confuso, né? Porque a maioria delas faz o seguinte: você vai se inscrever agora, nesse momento, para o programa de, sei lá, Ciências da Computação. E daí, durante 2 semanas, você vai estudar Ciência da Computação. Ah, mas eu também queria ter interesse no Business. Então, nas outras 2 semanas, você pode se inscrever em Business, certo? Eu vou investigar melhor com a Buxmore, vou te dar essa resposta. Mas pode ser que eles têm, de repente, tem essa metodologia de você poder explorar, fazer 1 ou 2 ou 3 matérias de uma área e do outro dia 1, 2, 3 da outra área, tá? Mas deixa eu investigar isso certinho para você e com eles eu vejo como é que é o programa. Tá, outra coisa que eu queria ver contigo, uma opinião. Isso também a gente acabou conversando hoje. O Felipe sempre teve a intenção de fazer nos Estados Unidos, né, a faculdade. Ele gosta de tecnologia, então seria nessa área mesmo de computação. E pelo que a gente viu ali, assim, na Califórnia, onde ficam as universidades que têm as melhores, digamos, as que são mais conhecidas, né? E aí, nessa oportunidade de fazer esse campus, esse summer, ele se interessou por essa da Inglaterra. Você acha que não é meio que um tempo perdido, uma coisa assim, meio que... que você... É muito diferente uma coisa da outra? Ou já que ele tem essa ideia de estudar nos Estados Unidos, não seria melhor ele fazer lá? Eu acho. Não que seja tempo perdido, tá? Eu não vejo por esse lado, porque computação é computação em qualquer lugar, né? Assim, o que você vai aprender em uma, você vai aprender na outra. Talvez uma tenha uma metodologia mais interessante, né? Que nem você falou, a Califórnia é um lugar onde a tecnologia ela tá super em alta e, enfim, muita coisa surgiu dali, tá? Mas se você tem interesse de Estados Unidos, vai para os Estados Unidos, você vai ver como é que é, se é isso mesmo que você está pensando, se as coisas realmente são do jeito que você quiser, ou do jeito que
Então, eu tava querendo ir nesse da Inglaterra, porque tem essa opção de 2 cursos. Eu tô mais em dúvida nos cursos do que no lugar. Então, eu acho que iria definir, assim, qual curso eu ia querer. Eu preciso, de novo, Suzy, depois você me lembra amanhã, tá, da gente dar uma olhada com essa instituição, como é que é essa questão dos 2 cursos. A gente pergunta para eles lá amanhã, tá? Pode deixar que eu vejo isso. Só responder aqui, o Isaías perguntou também se o período tem que ser exato ou pode... Não, você pode dizer, vamos dizer que são duas semanas de curso, mas eu quero passar um mês e ficar 2 semanas rodando lá, visitando, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, tá? Não tem essa limitação, não. Enquanto você tiver um visto válido, se for um visto nos Estados Unidos de turismo, te permite ficar até 6 meses, certo? Nos Estados Unidos, rodando lá, sem problema nenhum. E no Reino Unido também. Se você entra só com o passaporte no Reino Unido, também você pode ficar 6 meses. Ok? Calma, meu filho, calma. Isso varia bastante. Tem universidades que têm programas de bolsa. Normalmente o programa inclui a necessidade de você fazer uma redação e tal, além de mandar as notas, além de mandar tudo. Então, eu sei que esses programas em Oxford e Cambridge, os 2 têm a possibilidade, eu tenho que ver se já está aberto para bolsa ou se já fechou. Tá? Eu vou verificar, mas eles têm sim a possibilidade de você disputar alguns descontos lá. Mas, de novo, gente, cada universidade tem a sua regra. Por isso que eu digo, assim, eu trouxe hoje informações gerais, porque são muitas universidades e cada uma tem o seu pré-requisito. Então, por isso que na nossa fichinha, que a gente manda depois, vocês preenchem, eu tenho interesse de Estados Unidos, na área tal, 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 a gente levanta as universidades, e daí a gente vê dessas universidades quais é que são os pré-requisitos de cada uma. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma coisa? Oi, Gavur, tudo bem? É o Marcos, pai do Matheus. O Matheus está aqui comigo. Tudo bem. Que, na verdade, a gente foi... o Matheus está no 9º agora, né? Indo para o 1º, né? E a gente está vendo a priori agora, a gente está mais preocupado com a de inglês e não em inglês, né? Até para melhorar essa proeficiência dele, né, na língua, né? E nos foi apresentado hoje, né, no Valeriano, né, que até foi indicação, né, sua, da gente lá, dar uma olhada, né? Esse nos Estados Unidos agora, que é lá em Nova York, né? Você acredita que esse que foi apresentado seria o melhor agora, nessa parte que ele iria fazer, que é de inglês, esse programa aqui? É difícil de eu te dar essa resposta, assim, porque aí tem que avaliar um pouquinho como é que está o inglês do Matheus, entendeu? Eu acho, sim, que esses programas de inglês, eles ajudam muito quem precisa dar uma melhorada no inglês. Só que aquelas pessoas que têm um inglês já mais avançado podem achar muito chato, na verdade, e fazer um programa só de você ficar estudando inglês. Por isso que esses programas acadêmicos, eles exigem do aluno um nível bem até avançado do idioma, porque você vai estar em sala de aula, que nem eu falei, nos Estados Unidos, com vários americanos, com pessoas de outros países que também têm um nível de inglês, você vai ter que acompanhar, né? Então, esse é um programa realmente que, para a pessoa que não tem um domínio legal do idioma, ela vai dar uma sofridinha no programa, porque não é a intenção dele treinar
é Uhum. uma avaliação, Marcos, que vocês têm que ver. Eu acho que o aluno não pode sofrer indo fazer um programa desse. Se ele acha que, de repente, o inglês dele não está bom o suficiente ainda nesse momento para participar de um programa que seja assim, academicamente mais exigente, talvez seja uma boa ideia mesmo você fazer agora um programa de inglês e talvez mais tarde fazer um desses em inglês. Tá? Mas você me entende, né, Marcos? É difícil de eu fazer essa avaliação. É uma coisa que vocês têm que dar uma pensada nisso e ele dizer, não, eu dou conta, eu acho que é legal, tal. Eu não sei exatamente em que nível que está o inglês do Matheus. Tá, isso tem alguma coisa que a gente possa mensurar, né, no caso? Ué, tem sim, é aquela coisa, né, a maioria dessas universidades, elas vão exigir que você faça uma prova de inglês, né? Então, Uhum. talvez o resultado dessa prova já demonstre qual que é o nível e se esse nível é o suficiente ou não para fazer o curso. E às vezes até uma prova oral também, né? Pode ser que tenha uma prova oral. Aí é uma questão, Uhum. né, de novo, cada universidade tem o seu sistema, né? Uhum. Entendi. Tá ótimo, então. Já entendemos. Muito obrigado. Nada. Sobre moradia lá, você disse que a gente fica nos quartos da universidade. Essa estadia é cobrada como se fosse para alguém que está estudando lá? Porque ela